trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Crônicas 22. Se puder me dar mais um pouquinho de retorno. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. 1 Crônicas 22, quem achou diz amém. Quem não achou diga índice. Aleluia. Só para dar uma dica. Amém? Quantos tem uma expectativa no seu coração para essa noite? Amém? Dá um sorriso para o seu irmão e diga para ele o seguinte. Fala assim, ó, deixa Deus te pegar. Se renda. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 5. A palavra diz o seguinte: porque dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim, preparou Davi materiais em abundância, antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância, fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim, eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará ao meu nome, ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Pode se assentar. Existem alguns princípios aqui nessa passagem que me tocam muito. E nós vemos aqui o homem que era segundo o coração de Deus. Você já está cansado de saber que Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? E eu consigo perceber que quando o homem ele é segundo o coração de Deus, ele consegue acessar alguns lugares em Deus que às vezes vai além do seu tempo. Eu acredito que quando Davi ele teve essa vontade de edificar uma casa, isso não veio por acaso. Davi acessou algo em Deus que estava muito à frente do seu tempo. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. E você entende que a palavra pairar é voar sobre as águas. E havia um plano no coração de Deus, que esse Espírito ia fazer morada em cada um de nós. Um dia ele encontraria um lugar de repouso, que seria eu e você. Havia um plano de Deus de habitar com o seu povo. Quando nós vemos tabernáculo, quando nós vemos formas que foi Deus permitindo ao homem que fizesse, quando nós vimos algumas ações do homem para que o Senhor fizesse morada, nós entendemos que essa era a vontade de Deus, de se fazer presente na vida do homem.
Amém? Então quando Davi, ele teve esse coração, ele acessou esse lugar em Deus, e ele acessou algo que estava muito à frente do seu tempo, e ele ficou com uma vontade antes da sua morte. A última coisa que Davi pensou, aquele homem que era segundo o coração de Deus, foi deixar algo estabelecido ao Senhor. E isso é muito lindo, amém? Isso é glorioso. Mas aqui nós entendemos algo. Davi teve que lidar com um não de Deus. A vontade era boa ou não era? Isso tinha a ver com o que Deus ia fazer ou não tinha? Isso tinha muito a ver. Isso estava em Deus, estava no coração de Deus. Tanto é que isso foi permitido, mas não por Davi. Estava. Mas Deus diz não a Davi. Fala, não, você não vai edificar essa casa. E sabe o que eu entendo aqui? Que esse não de Deus, a forma com que Davi começou a lidar com esse não, revela muito o coração dele. Você sabe, quando eu vejo que um camarada, ele realmente, ele é discípulo, ele é filho, não é quando ele sabe lidar com o meu sim, ou com alguma situação, porque o sim vem de encontro àquilo que nós queremos fazer, amém? Ouvir sim é bom demais, irmão. Então quando a gente está com um propósito no nosso coração, e nós entendemos, não, Deus nos deu uma palavra, Deus derramou algo sobre a nossa vida, e a gente vai compartilhar com alguém, e esse alguém olha para nós e fala, não, amém, glória a Deus, vamos embora, vamos fazer, isso alegra o nosso coração. Mas o não é muito mais revelador do que o sim, porque quando uma pessoa recebe o não, ela vai revelar prontamente o seu coração, amém? E Davi, ele tem que lidar com isso. Ele tem que lidar agora, no fim da sua vida, com o não de Deus. E Deus, ele aponta para a vida de Davi, e ele dá um porquê disso. Ele diz, olha Davi, ok, você acessou um lugar em mim, você está com uma vontade no seu coração, glória a Deus, glória a mim, né? Deus falando, aleluia. Glória a mim, você entendeu algumas coisas, que bom. Mas você derramou muito sangue, irmãos. Quando eu li isso, eu entrei em parafuso. Eu fiquei pensando, mas peraí, calma aí. Para o mundo gospel que eu quero descer agora. Era comum aos reis conquistarem territórios através de guerra. Era comum. O rei geralmente era um cara guerreiro, um cara que sabia manejar a espada. Mas se isso era comum a um rei, por que Deus disse não a Davi? E aí eu entendo que Davi acessou um lugar em Deus que estava à frente desse tempo. Estava muito à frente. Você sabe aquele cara que ele começa a entender algumas coisas no Senhor? Aquela pessoa que ela encontra um lugar tão profundo em Deus, que às vezes até aqueles que estão ao redor têm algumas dificuldade de entender, às vezes até nós mesmos. E Deus diz a ele, não, olha só Davi, você derramou muito sangue, e deixa eu te dizer uma coisa, você sabe por que Deus disse isso a Davi? Porque casa, porque templo não se edifica matando pessoas. Aqui é um princípio espiritual. Não adianta. Pode ter um nome bonito, pode ter uma casa muito cheia, mas não se edifica para o Senhor algo que mate pessoas. E é interessante que se você for em 1 Samuel 18, e como eu sou um cara muito querido, eu nem vou mandar você abrir para você ficar nesse texto, eu vou ler para você, amém? Amém? Glória a Deus. Se eu decepcionar em você, eu deixo você abrir. Aleluia. 1 Samuel 18, 7. A palavra diz o seguinte. Olha que tremendo isso. A palavra diz o seguinte: e as mulheres dançando
cantavam uma para as outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. Calma aí, vamos entender. O que a mulher representa na Bíblia? Então nós vemos aqui uma igreja apontando a sua adoração a um homem, a Davi. Não, olha só, Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu muito mais. Isso virou um louvor. Você sabe quando todo mundo aplaude uma pessoa e diz: não, esse cara ele tem um chamado, esse cara é um homem de Deus, vamos aplaudir os seus feitos. E todo mundo está aplaudindo, e todo mundo está louvando, porque quando se voltava da guerra, havia uma festa. Mas quando o cara acessa algo em Deus, e ele vai diante do Senhor, o Senhor não tem o mesmo aplauso. E então, nós vemos aqui um monte de gente aprovando, mas Deus falando: não é assim que eu edifico a minha igreja, não. Você está matando pessoas, e isso não é um louvor, isso é motivo de vergonha. E Deus, Ele começa a compartilhar esse coração a Davi. Olha, você chegou em um lugar agora, você está lidando com uma edificação. Todos nós, irmãos, estamos lidando com edificação. Você é o templo do Espírito. Essa casa é uma responsabilidade que Deus confiou a você. Então cada vez que você acessa algo em Deus e resolve defender de acordo com o coração dele, você vai ver que morte não pode entrar nessa casa. A primeira coisa que Deus fez, quando Deus fez um boneco de barro, fez um homem, Adam Andal, que significa humanidade. E se você pegar Gênesis, você vai entender uma coisa. Você vai ver que a primeira bênção tem a ver com paternidade. Você sabia disso? Que a primeira bênção que Deus deu ao homem tem a ver com a paternidade dele. O homem não era a imagem e semelhança de Deus. Então o que ele ia refletir? Eu piro com isso, porque antes da queda, quando Adão abria a boca na terra, toda a criação via o Criador em Adão. E quando eu acesso Cristo, eu entendo que Cristo trouxe isso de volta a cada um de nós. Aleluia! O desígnio da humanidade estava dentro de Adão. E você vai ver que Deus abençoa e diz: olha, você vai ser fecundo e você vai se multiplicar sobre a terra. Mas a mulher não havia sido feita. Por quê? Porque Deus fez a humanidade, Adão, no homem. E Ele deu uma palavra que atingia a mulher. Onde estava a mulher? Dentro de Adão. E a primeira coisa que o diabo faz, irmãos, se você entender ali o princípio da queda, ele vai na mulher. Por que que o diabo vai na mulher? Porque o diabo ele quer trabalhar dessa forma. Ele quer atingir o que sai de dentro. Porque se atingir o templo por dentro, ele derruba. E agora é interessante, porque a costela, irmãos, se tem uma coisa que eu tenho dito aos homens, compreenda uma coisa: qual o significado disso? Qual a função das costelas? Proteger órgãos vitais. A mulher, quando é uma mulher sábia, que edifica a casa, ela protege o coração do homem. Agora você precisa entender o princípio. Você às vezes está esperando um ataque por fora, mas o ataque já está acontecendo por dentro. E você tem que proteger esse lugar que é o templo do Espírito. Não é qualquer coisa, irmãos, que nós temos que deixar entrar nesse templo. Amém? E é por isso que Davi, ele teve uma vontade, mas ele não compreendeu a essência daquilo que ele desejou. Ele não entendeu a importância daquilo que ele desejou. E Deus diz: não,
Não. E aí Davi tem uma boa reação e tem um motivo que está nessa palavra, contida nessa palavra, que o levou a isso. Há um histórico aqui. Mas antes de a gente entender esse histórico, eu quero só falar um pouquinho desse acontecimento que nós lemos. O que eu amo nessa palavra é que Davi, ele percebe que ele estava no fim dos seus dias e que ele não poderia fazer aquilo que ele desejava. Mas ele recebe uma palavra, e essa palavra não tem a ver com ele, tem a ver com a geração que vem aí, tem a ver com o filho. E se você entender o princípio disso, você vai ver que a maior história que já aconteceu nessa terra é a história de um pai que enviou um filho chamado Jesus para morrer por cada um de nós. E por causa da morte de um filho, todos nós fomos reconectados com o coração de Deus, com o coração do Pai. A maior história que já aconteceu tem a ver com pais e filhos. Por isso, irmãos, quando eu leio a genealogia e quando eu vejo o encontro de pais e filhos, eu presto muita atenção. Você sabia que Adão era filho? Se a essência de toda a humanidade estava em Adão, ele precisava ser filho. Você concorda? Deus não fez apenas um bonequinho, Ele fez um filho. Se você for em Lucas 3:38, você vai ver a genealogia de Cristo. E no versículo 38, quando cita Adão, cita Deus como pai. E a palavra prova que Adão era filho. Então quando Adão cai, o pecado entra. Vem a famosa pergunta. Deus chega e procura Adão e fala: onde estás? Para mim, sabe o que isso significa? Que para Deus era muito fácil achar um homem caído. Mas o que Deus sentiu falta foi do seu filho. Adão, naquele momento, para mim, deixou de ser filho. Mas para cada filho caído, pega isso no seu coração, amém? Para cada filho caído, há um filho guardado. O filho caiu, mas Jesus estava guardado para o seu tempo. Ele conta com filhos que se guardam. Ele conta com filhos que se guardam na presença dEle, que protegem a santidade, que ainda desejam a presença do Pai todos os dias, todos os momentos, porque esses filhos que Ele quer levantar sobre a terra, esses filhos receberão o propósito do seu coração, são esses filhos que farão história em seu nome. Eu espero que Ele encontre esses filhos aqui nessa noite. Erga suas mãos. Diga: Senhor, eu sou filho, sim. Aleluia. Porque o diabo não tem problema com conhecimento humano. Ele não tem problema com a religião. A religião funcionava e Cristo veio e combateu até mesmo a religião. Mas quando Jesus abre a boca e diz que ele era filho, isso era blasfêmia aos mestres. Porque filho irrita o diabo. Porque é em filho que Deus deposita o seu propósito. Por isso que o diabo trabalha tanto para te convencer que você não é filho. Lembra do filho pródigo? Ele sai, ele gasta a sua herança. Ele pega tudo, ele gasta, e ele volta, e o seu desejo é: não, que meu pai me trate como um dos seus trabalhadores. E deixa eu te dizer, pai que é pai, não quer apenas o teu serviço, ele quer devolver o seu lugar de filho, é anel no dedo e novas vestes. Aleluia. Você já viu que quando alguém cai, vem pronto para trabalhar? Não, eu faço qualquer coisa. Eu fico até no estacionamento do Mevan, aleluia.
já Deus me usar. Mas aí Ele vem com a sua graça e com o seu amor e olha para cada um de nós e diz: não, você saiu, mas o seu lugar nunca mudou no meu coração. Deus não enxerga desviados, Ele enxerga filhos que se afastaram. Você precisa entender isso. Você precisa entender o seu lugar de filho. Se você está longe, deixa eu te dizer, essa é a sua noite. A noite para voltar correndo para os braços do Pai, para o lugar que o Pai preparou para você. E aqui, essa palavra revela algo lindo. E Davi recebe o não. E ele sabe que ele não vai edificar, ele sabe que ele não vai ver o desejo do seu coração se cumprindo através da vida dele. Mas qual a reação de Davi? Ele começa a juntar tesouros. Isso tem muito a ver com a graça de Deus. Ele começa a juntar valores. E é interessante que nós começamos a ler, e a palavra diz que Davi olhava para Salomão e via que ele era moço em terro. Sabe que Davi viu? Que ele era muito menino, que Salomão era muito menino, delicado. Ele não era um homem de guerra como ele, não. Havia uma delicadeza em Salomão, ele viu, não. Ele não está pronto, mas mesmo assim, mesmo não vendo uma maturidade, mesmo assim, ele foi juntando valores. E quando fala de juntar materiais, fala de princípios, amém? E ele foi juntando para deixar pronto, para que seu filho tivesse um caminho já preparado, já muito mais fácil. E é isso que Deus faz. Ele começa a juntar princípios e valores da sua palavra e deixa pronto até que os filhos cheguem a um tempo de maturidade, que entendam aquilo que já foi preparado. Não tem a ver apenas com o que fazemos com as nossas mãos. Tem a ver com aquilo que Ele já fez por nós. Tem a ver com aquilo que o Senhor preparou, com todos os princípios, com tudo aquilo que Ele guardou, mesmo antes de você dar uma resposta madura. Deus já tinha juntado valores para você. Ele já tinha guardado valores para você. Ele já tinha protegido isso. E tudo o que precisa é ter acesso. Agora, o que Davi faz? Davi, ele vai lá no coração de Deus. E ele recebe, ele entende o propósito do seu filho. Ele entende a vocação de Salomão. E até o nome de Salomão Deus escolhe. E Deus diz toda a função que Salomão teria, toda a responsabilidade. Se cada um de nós tivéssemos esse tempo de acessar um lugar no Pai, de entendermos a nossa vocação e o nosso chamado, e do porquê nós estamos aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você vai numa faculdade, nós vemos que há testes vocacionais, para a pessoa saber para onde ela deve caminhar. Deixa eu te dizer, para mim o melhor teste vocacional ainda é dobrar os joelhos e consultar a vontade do Pai. Porque o mundo, ele oferece meios para que você não dependa do Pai. O mundo oferece meios para que você não acesse o coração do Pai. E aí, o camarada, ele vai trabalhando, ele vai se formando, ele vai colecionando diplomas, e ele até consegue construir uma boa casa, um bom carro. Mas lá no fundo, ele ainda se sente infeliz. Por quê? Porque ele não está de acordo com a vontade de Deus. Ele não está aonde deveria estar. Ele não está na sua vocação. Ele se ocupou com as coisas desse mundo. E Davi aqui, ele tem
a possibilidade de chegar a Salomão e sentar com seu filho e falar assim: ó filho, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa, o teu pai aqui não vai durar muito tempo, e teu pai aqui desejou construir algo para o Senhor, algo que permanecesse, uma casa, uma morada, mas Deus disse não para mim, meu filho, porque eu matei muitas pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho, Deus deu uma possibilidade para nós, para que essa vontade que nasceu no meu coração atinja a sua vida, e Deus te escolheu. Pensa que coisa linda. E Deus escolheu teu nome é Salomão, porque Deus escolheu, e há um propósito. Você vai edificar uma casa ao Senhor, você vai trabalhar, meu filho, você vai realizar esse sonho do teu pai. Você consegue entender isso? Deus está muito pronto para sentar com os seus filhos, para falar: olha, eu também te chamei para esse tempo, eu também te chamei para edificar uma casa, eu também tenho sonhos que você vai realizar nessa terra. Para você ter um pai que direcione a sua vida, basta que você se chegue a Ele como filho, desejando essa direção. E Davi, ele conta para Salomão. Eu fico pensando o impacto. Você sabe, quando nós recebemos uma palavra que tem muito a ver com tudo aquilo que nós devemos ser, aquilo ativa um fogo no nosso coração. Sabe aquele chamado que a decepção vem, a desistência vem, mas o fogo continua, porque aquilo não tem a ver com decepção ou com a expectativa de homens, tem a ver com a palavra de Deus que foi derramada nos corações. Eu fico pensando, Salomão, diante de uma palavra que tinha a ver com o propósito da sua vida, com aquilo que estava no coração de Deus para a sua vida, e de repente ele começa a ver aquela liberação. Que coisa tremenda! E ele entender isso, falar: uau, agora eu entendo tudo que eu passei, tudo que eu tenho vivido, agora eu consigo entender qual foi a escolha de Deus para a minha vida. Ei, não se distraia com outras vozes, porque a voz do Pai ainda está direcionada a você. Eu fico pensando em Salomão, por isso que eu tentava juntar alguma coisinha e não conseguia, porque meu pai já juntou para mim. Por isso que eu tentava fazer com as minhas mãos, e eu não conseguia estabelecer com as minhas mãos, porque o pai já estava fazendo isso. Um cara que entende, uma pessoa que entende o que o pai está fazendo, ele tem facilidade de lidar com as suas próprias ruínas, com as suas próprias decepções, porque às vezes ele vem carregado com as suas decepções até o pai, e o pai em 3, 4 palavras aciona tudo aquilo que deveria estar acionado desde que nascemos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus escolheu, Deus Pai escolheu se mover através de filhos, amém? Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta olhar ao redor e olhar para as pessoas do mundo e falar: não, como que elas conseguem? E olhar para pessoas que não estão nem aí para Deus e falar: como que esse camarada está conseguindo isso? Porque com filho é o pai que trata. Se eu pegar meu filho hoje, e me desculpa os psicólogos, e der uma varadinha nele, é uma coisa, porque ele é meu filho, e eu tenho autoridade sobre meu filho, que aliás é lindo, puxou a mamãe, deu uma arrumadinha na genética, aleluia. E se eu der uma varadinha está tudo bem, porque eu sou o pai, e o pai corrige o seu filho. Mas se eu pegar um menino que eu não conheço e der uma varadinha,
isso vai ser espancamento, isso vai ser surra. Amém? Por isso, irmãos, que varadinha é para filho. Diga aleluia. É para filho. E às vezes o camarada olha ao redor e fala: não, mas espera aí, esse camarada não tem os princípios, não, como que ele não passa pelo que eu passo? Claro, você está sendo treinado para aquilo que o Pai quer. Tudo o que está acontecendo é para treinamento. Ouça isso nessa noite. O que acontece na sua vida não está desligado do propósito de Deus, a não ser que você escolha o pecado. Mas se você está numa vida com Deus, saiba que o treinamento vem dele. Eu me lembro de uma vez que eu recebi uma palavra de Deus. Foi no começo do Mevan. E eu estava integrado no ministério, aleluia. Toda vez que eu falo isso dá vontade de dançar break, mas tá bom. E aí eu recebi uma palavra para ir para uma cidade chamada Maringá. Amo Maringá. Conheci minha esposa lá, aleluia. Cidade linda. Casei lá. E eu recebi uma palavra e Deus falou: olha, você vai a Maringá. E você vai ser como uma semente que morre na terra. Irmãos, eu não tinha ideia do que era morrer na terra, mas tá bom. Eu estava encorajado porque Deus disse algo. Falei, aleluia, quando Deus vem, a unção vem, você topa tudo, não topa? A gente fica bobinho, irmão. Deus aproveita. E eu estava naquela unção e recebi uma palavra, falei, uau, eu vou para Maringá, não sabia nem andar na cidade, não conhecia nem 10 pessoas, mas eu fui. Chamei o pastor Luiz Ulapa, os meus pastores, aí a gente conversou e tal, não, amém, glória a Deus, e de repente os dois estavam olhando para mim, mandando eu ir também, ai meu Deus, até eles falaram, eu fui lidando com o sonho, depois que eu vi que era realidade, vi que ia me custar tudo, né, e aí saí do escritório, fui para Maringá, eu e a minha malinha nas costas, não tinha carro, não tinha salário, com uma palavra para abrir uma igreja, aleluia. E aí eu comecei a me tranquei num quarto. Fiquei um período grande trancado no quarto. E orando, em período comercial. Falando, Deus, e agora? Estou aqui. Manda aí. E Deus não falava nada. Eu falei, agora você fica quieto, agora que eu estou aqui. E eu comecei a buscar e acessar Deus. E de repente uma pessoa me liga, olha, você está na cidade, Maringá, que bênção, glória a Deus, nós estamos com um grupo reunido na casa, nós estamos precisando de um pastor que vem aqui, e aí eu falei, uau, deu até um arrepio, gospel, eu falei, não, é Deus, aí eu fui lá naquela casa, nós fizemos um culto, e veio uma glória, as pessoas foram embora, vinha gente pegar, caída assim, sabe, juntar no chão, levar, eu falei, uau, Deus está comigo. Aí veio uma mulher e falou assim, não, tem um galpão lá, tem um galpão, vamos alugar, 398 metros quadrados, era um depósito de caixão, abandonado, e aí vamos reformar, mas eu descobri que no vamos era só eu, aleluia, aí eu e a Denise, né, hoje minha esposa, lá lavando o chão, limpando, e aquele pé direito alto, cara, que negócio enorme, eu lá, os irmãos chegavam, às vezes eu pregava em lata de tinta, e vamos embora, aí ganhei cadeira, ganhei som, e foi todo mundo, ventilador, e a coisa foi tomando forma, e foi indo, e aí começaram a falar na cidade que eu era caloteiro, aleluia, e aí, fui traído por algumas pessoas, fizeram reuniões nas minhas costas e de repente eu estava num galpão de 398 metros quadrados com 5 pessoas, aleluia. Chegou uma hora que ficou insustentável e eu tive que voltar. E eu voltei como o maior dos derrotados, duvidando de muitas coisas, não acreditando mais naquilo que me diziam,
Às vezes vinha alguém entregar uma palavra e eu estava com meu coração machucado e falando: Deus, por quê? Eu fui em obediência. Às vezes nós não estamos prontos para lidarmos com decepção na obediência. A gente está muito pronto para lidar com a decepção no erro, mas no acerto não. Não é assim? E eu vim carregado de culpa e vim falando: não, o que eu fiz? E eu acordava, irmãos, antes do sol, para orar pela cidade. E eu passava dias orando pela cidade. Quando o sol nascia, eu já estava orando por Maringá. Aquilo doeu em mim. E eu voltei para o Mevan e eu fui abraçado pela equipe. E continuei vindo e continuei insistindo. Anos depois, o Senhor faz algo na minha vida. Hoje, eu lido com muitos pastores que estão começando o ministério. Hoje, eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor. Eu recebo convite toda semana. Hoje, eu entendi que não tinha a ver com montar um lugar, mas aquele templo que eu estava reformando, era esse templo aqui, e eu não estava notando, eu estava com os olhos nas coisas físicas, mas enquanto eu estava ali me decepcionando, Deus estava trabalhando no meu interior. Porque às vezes nós olhamos só para as coisas externas, mas deixa eu te dizer, Deus usa essas coisas para trabalhar aqui dentro. Deus tem feito, irmãos. E Deus tem feito. Hoje eu estou muito pronto. Em junho eu estou indo para a China. Eu estou muito pronto, irmãos. Eu estou muito pronto. Muito pronto. Porque eu sei o que o meu Senhor é capaz de fazer com um cara improvável como eu. E deixa eu te dizer, se você está nesse mesmo lugar, nesse lugar de decepção, onde você olha para as coisas e parece que nada está acontecendo que favorece aquilo que Deus disse a você, esse tempo vai passar, se você tiver uma reação de filho, porque filho quando dói, ainda corre para o colo do pai, ele não corre para longe, não, ele corre para o colo do pai. É aquilo que o meu pastor sempre fala, o pastor Luiz Hermínio. Ele diz: não, filho que é filho, quando bate, vem ainda chorar no colo do pai. É isso aí. E Davi, para mim, ele foi um cara segundo o coração de Deus, porque ele não correu do tratamento, ele não correu daquilo que Deus teve que fazer na vida dele. Você sabe de quem Salomão era filho? De Betseba. Agora com esses filminhos na Record ficou fácil, né? Isso me dá uma crise, irmão. Tem gente que vê mais novelinha do que lê a Bíblia. Para conhecer a história da Bíblia tem que ver novelinha. Eu estou querido. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, Salomão era filho de Davi com Betseba. Como Davi conheceu Betseba? Você conhece a história, mas eu vou relembrar para você. Segunda Samuel, capítulo 11. Eu vou ler só o primeiro versículo para a gente ganhar tempo. E eu vou contar um pouco dessa história, para você só lembrar. 2 Samuel, capítulo 11. Amém? Aleluia. Os irmãos estão achando ainda, né? Glória a Deus. 2 Samuel 11, a palavra diz: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra,
enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Vamos ler o 2 também. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Beleza, ok. Então a palavra diz que num tempo que o rei saía para a guerra, Davi ficou em casa. E aí ele vai dar uma voltinha no palácio e ele vê uma mulher formosa se banhando. E ele faz um plano para poder dormir com essa mulher. E a história é terrível, porque essa mulher, Betseba, ela era mulher de Urias. Urias era um guerreiro muito fiel à vida de Davi. E ele manda chamar essa mulher e ele dorme com ela. Só que essa mulher, ela acaba engravidando. E Davi começa a lidar com uma situação ali. E ele começa a pensar, e o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou esconder esse pecado? Como é que eu vou esconder isso das pessoas? E aí ele fala, não, eu vou trazer Urias da guerra. E ele dá uma ordem para que vá o mensageiro lá, avise a Joabe e traga Urias. E Urias voltou. E aí ele fez um plano, não, eu vou trazer Urias para casa, porque ele certamente, quando ele chegar na sua casa, ele vai se deitar com a sua esposa. E aí, se aparecer a gravidez, não vai ter problema. Só que daí Urias veio, em vez de ele ir para casa, ele fica dormindo na porta do palácio, e ele não vai para casa. E ali fica várias pessoas, e aquilo fica visível, as pessoas percebem, e Davi tem um problema. Aí Davi vai para a segunda opção, não, eu vou dar um porre nesse cara. E você vai entender por que a Bíblia considera Davi segundo o coração de Deus, mesmo fazendo essas coisas terríveis. E aí ele chama e dá um banquete, e permite que Urias enche a cara, porque quem sabe mexer na cara ele convencesse para ir para casa. Mas mesmo com a cara cheia, o camarada não vai para casa. E ele fala, não, Davi, pela sua vida eu não posso fazer isso, porque Israel está em guerra. Como que eu posso ir para casa enquanto o povo está em guerra, enquanto o teu exército está em guerra? Eu não posso. E naquele momento, eu acredito que, para você ver a cegueira de Davi, que foi tão grande que ele não viu, que ele perdeu esse espírito de guerra. Sabe aquela coisa, está todo mundo guerreando, orando, jejuando, mas o camarada está dormindo. A palavra fala que ele acordou à tarde, de boa, em casa, tranquilo, enquanto todo mundo guerreia. E Urias não, ele estava lá fiel, ainda olha para Davi e fala, não, pela sua vida eu não vou fazer isso. Eu não vou para minha casa, eu não vou, eu não posso ir. E aí ele tem um problema, então ele faz um plano. E ele faz um plano, ele dá uma sentença de morte a Urias e coloca ali um bilhetinho, ele vai, volta para a guerra, e ali o plano foi visto. E o chefe pega aquilo ali e fala, não, a ordem era para abandonar Urias na guerra, para que ele morresse. E quando isso dá certo, e o mensageiro veio falar com Davi, eu me assustei com o que Davi fez. E o mensageiro vem, olha, morreu o teu servo Urias. E sabe o que ele manda dizer a Joabe? Ele diz assim, olha, sabe, diz para ele o seguinte, que isso é normal, que às vezes a espada mata uns, mata outro. Davi, de repente se acostumou com a morte das pessoas. E é interessante que ele não perdeu o palácio, ele não perdeu o reinado, ele não perdeu. E aí entra um outro personagem na história, um profeta chamado Natã. E Natã vem, enviado por Deus, e Natã conta uma história para ele, e fala assim, olha, havia dois homens, um rico e um pobre, um que tinha cordeiros e vacas, e outro que só tinha uma cordeirinha, que criava igual filha. Aí veio um estrangeiro, e eles queriam servir esse estrangeiro, e aí o cara rico foi lá e tirou o único cordeirinho que o pobre tinha.
E Davi começa a se indignar ali, olha para a situação e fala: não, esse homem é digno de morte. Esse homem não merece viver. E Davi dá uma sentença. Sabe aquele camarada que está todo errado, mas está indignado com o erro dos outros, mas não percebe o próprio erro, não percebe o próprio pecado? Davi estava nesse lugar. Ai, se Davi tivesse Facebook. E aí Natan, que não é bobo nem nada, de repente vira o espelhinho para Davi: esse camarada é você. E aí vem algo que para mim revela o coração de Davi, mesmo debaixo desse pecado todo. Davi não justifica para Natan. Davi não tenta justificar o seu pecado para Natan. Não, ele não faz nada disso. Ele fala apenas uma coisa: eu pequei. Essa era a diferença de Davi. Se eu comparar Saul e Davi, a gente sabe que Davi pecou muito mais que Saul. Só que Davi não corria da prestação de contas com Deus. E ele assumiu ali: não, eu pequei. Ele só fala isso, depois você lê essa história. E aí Natan olha para ele e fala assim: não, então tá, você assumiu, Deus já te perdoou. Aleluia, coisa linda. Só que aí começa a vir a sentença. Por causa desse pecado, Davi, a espada nunca mais se apartará da sua casa. É fácil lidar com a morte dos outros, mas quando a morte atinge a sua própria casa, o que eu vou falar é um pouco forte, amém? Está preparado aí? Tem muitos líderes que estão matando pessoas o tempo todo, e ele só para prestar atenção no que ele está fazendo quando essa espada atinge a sua casa. Quando ele vê a morte dentro da casa, e aí ele começa a ver: não, mas eu sou um pastor, eu tenho um ministério, mas esse ministério está totalmente desligado da vontade de Deus. Está ali para dar glória para um homem, para apontar a glória para o homem. E essa sentença Davi recebe. Fala: tudo bem, agora você vai ver essa frieza que você tinha de matar as pessoas, você vai sentir isso na sua casa. E Deus fala para ele: o que você fez em oculto, agora todo Israel verá. Eu vou colocar a luz do sol. Deus estava dizendo: olha, todo mundo vai ver o seu pecado, Davi. Todo mundo vai ver o que você fez. Até hoje nós lemos a Bíblia e nós lemos e falamos sobre o que Davi fez. E Davi corre para onde? Ainda corre para a presença de Deus. Você entende isso? E ele fica ali, e ele tem que lidar com toda a sentença daquilo que Deus fez. E aí vem a notícia que Deus mataria esse primeiro filho que ele ia ter com Betseba. E a morte começa. E ele começa então a buscar, a jejuar, a se humilhar. E ele descobre uma coisa: que em pecado não adianta tentar trazer o favor de Deus para a sua vida. E Deus não responde. E essa criança, a primeira criança, morre. Deus estava ensinando Davi que ele estava frio com a morte das pessoas. E se eu trazer isso para o nível espiritual, às vezes, irmãos, nós temos que parar e pensar: não, a gente não pode se acostumar com a frieza das pessoas, não. Às vezes precisa um filho morrer na fé para a gente entender isso, não. Em nome de Jesus, que isso não aconteça, amém? Que isso não aconteça, porque esse tempo, como eu já falei, é um tempo de vida, não de morte. Agora o pecado atinge a semente. Deixa eu te dizer uma coisa. Qual foi o fruto que Adão e Eva comeram? Conhecimento do bem e do... Qual foi os primeiros filhos que eles tiveram? Caim e Abel. Um consegue agradar a Deus e o outro não.
Isso era uma sentença espiritual que atingiu a sua semente, a sua geração. Você entende isso? Então aquilo que foi dividido no entendimento, no princípio espiritual, foi dividido fisicamente também. Então eu preciso prestar muita atenção, porque se eu entender a palavra, tudo foi feito daquilo que não se vê, então eu tenho que cuidar. Se tem uma coisa que eu tenho que cuidar, é com a vida espiritual que eu carrego, com a minha vida em Deus. Isso tem que ser, em primeiro lugar, mais que o meu trabalho, mais que a faculdade dos meus filhos. Se eu estou naquela rotina, irmãos, que a primeira vez que eu tenho contato com a Bíblia é num culto, eu estou com um problema sério. Não foi para esse lugar que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para um lugar de filho, amém? Que vive no seu propósito todo santo dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E aí o primeiro filho de Davi morre. E a palavra que foi direcionada, a sentença, a espada vai atingir a sua casa. Não tem para onde correr. Não tem. E aí nascem mais 3 filhos. Abra comigo. 1 Crônicas, capítulo 3. Primeira Crônicas, capítulo 3, versículo 5. A palavra diz: e esses nasceram em Jerusalém, Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Bet-Su, em algumas traduções, Bet-Seba, filha de Amiel. Para aí, vamos entender. Então nós vemos que a sentença de Deus atingiu a casa de Davi, a sua família. E o tratamento de Deus começa a ser na sua própria casa. Eu nem vou levar isso para o campo profético, amém? E aí nascem 4 filhos. O primeiro, Simeia. Você sabe o que significa Simeia? Fama. A espada não foi apontada para dentro de casa. O primeiro filho não havia morrido. E agora Davi olha para a sua semente e vê que o que ele gerou foi fama. Pegou? Amém? E ele tem que lidar com essa fama dentro da sua casa. Com essa geração que deveria ser uma continuidade do propósito. Mas essa geração carrega aquilo que ele deveria vencer. Eu tenho um filho, irmãos, lindo, vai fazer 3 anos, já falei que ele é lindo, não canso de falar isso. E meu filho é amoroso, puxou o pai, aleluia, coisa linda. Mas ele é birrento também, não sei para quem puxou. Irmão, o bichinho é birrento. Quem me conhece sabe que eu fui muito birrento e tem que lidar isso com Deus o tempo todo. Porque quando eu quero um negócio, meu irmão, não tem jeito. E eu dei muito trabalho. Na igreja, pastores, dei muito trabalho. Para o Rafael Lopes eu dou trabalho até hoje, aleluia. Que é um dos meus pastores. E aí, às vezes eu olho para o meu filho, a birrinha dele não é a birrinha dele, é a minha birra, irmão. E aí eu tenho que usar da mesma paciência que todo mundo teve comigo. Sabe quando o tratamento vem para casa e pega os seus filhos? Mas ele é muito carinhoso. Ele é, irmão. Ele gosta de dar beijinho, ele abraça, coisa linda. Mas quando ele quer, agora ele está na fase que cada vez que nós vamos sair, ele quer levar uma mudança. Aí ele pega o carrinho, aí começa a dar crise nele, porque ele não consegue abraçar tudo. E eu tenho que falar: filho, é um só, filho. Não, papai, não, papai. E eu olho a minha própria birra. Quantas vezes eu fiz não, papai, também?
me apegando às coisas. E aí, só que agora, irmãos, em Deus, eu estou mais treinadinho para lidar com isso. E foi que Davi começou a lidar. Então ele olhava para Simé e via fama ali. Ele via aquilo, denunciava o seu pecado, denunciava aquilo que o fez pecar. Você lembra dos louvores das mulheres? Você acha que ele não alimentou isso no seu coração? De se sentir famoso? Uau, está todo mundo cantando a meu respeito, eu sou o cara. Vou contextualizar. Todo mundo compra os meus CDs, os meus DVDs, as minhas mensagens lá no Facebook não, no YouTube, tá com 100 mil acessos, eu sou o cara. E Davi começa a lidar com isso dentro de casa. Mas aí tem um segundo filho. Há uma esperança. Aí nasce Sobabe. O que significa Sobabe? Rebelde. No primeiro ele vê fama, no segundo ele vê rebeldia. Se tem uma coisa, irmãos, que mexe com o pai, é quando ele vê o pecado nos seus filhos. Quem é pai, quem sabe, não é? Dá uma coisa, não dá? Ou repetindo o seu erro, isso dá uma crise. Aí Davi começa a lidar com a fama e com a rebeldia. E o negócio começa a estreitar, mas a sentença não foi que a espada ia para dentro da casa? Que difícil. Mas ele não fugiu do processo. Ele ficou ali, ele recebeu o processo, ele teve que lidar. Ele sabia que aquilo foi consequência da escolha dele, do pecado dele. E às vezes as pessoas olham, não, por que Deus permite isso? Pronto. Se você puxar o histórico, você vai ver que tem um histórico de pecado nisso. Aí vem o terceiro filho. Como que é o nome do terceiro filho? Natã. Quem te lembra Natã? Você lembra lá atrás do profeta que deu de dedo no nariz de Davi? Amém? Então, para você colocar o nome do seu filho em alguém que te confrontou, você tem que estar muito curado. E Natã significa doador. Então isso aponta que Davi estava se doando pela causa, ele estava entendendo o processo que Deus está fazendo na sua vida, que atingiu a sua casa. E ele entendeu que ele precisava ser treinado novamente. Pensa, irmãos, ele era muito treinado para a guerra, mas não era treinado para a guerra de Deus o suficiente. Por isso que Deus trouxe o treinamento para dentro da sua casa. Consegue entender isso? E aí ele tem que lidar. Então com o primeiro ele viu uma coisa, com o segundo ele viu outra. Viu fama, viu rebeldia. Agora ele consegue olhar e ver o perdão. E ver, não, eu aceito o tratamento proposto pela vida de Natã. Eu vou botar o nome do meu filho de Natã. Aleluia. Você já pensou naquele cara que mais te persegue? E de repente você colocar o nome no seu filho? Isso é para gente curada ou não é, irmão? Para aquela pessoa que você não gosta. Ai, meu Deus. Por isso que eu acredito que Davi se tornou segundo o coração de Deus, irmão. Porque ele não fugiu do processo. Aí vem o quarto filho. Quem era o quarto filho? Salomão. Agora pensa, irmãos, no que foi Salomão para Davi. Diante de toda a sentença, diante de tudo que ele estava vivendo, diante de todo esse processo, o que significa Salomão? Paz. Quando Deus fala para Davi, o seu filho será chamado Salomão, sabe que Deus estava dizendo para ele? Você não fugiu do meu tratamento, então você vai ver paz na sua geração, você vai ver isso sendo estabelecido, aleluia, você vai conseguir ver paz. Eu fico pensando na pilha de Davi agora, olhando para Salomão, vendo a paz crescendo na sua família, entendendo o novo tempo que vem aí, o novo tempo chegando, o renovo de Deus através das gerações que vem. E agora Davi olha e não vê uma geração piorada, mas vê uma geração melhorada,
que carrega não o seu pecado, mas que carrega o propósito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você se alinha, toda geração que vem depois de você alcança a bênção de Deus também. Você precisa entender isso. Deus olha para você e vê uma geração se formando a partir de você. A sua escolha atinge o seu filho, o seu neto, o teu bisneto, sim. Meu filho vai ter que ser muito bom para se desviar, irmão. Deixa eu te dizer isso. Vai ser muito bom. E olha que a gente corre um risco quando fala isso. Mas na minha casa não. Esse deve ser o posicionamento de todo pai. Ter fé suficiente para dizer: na minha casa não. A minha geração é uma geração melhorada e não piorada. Não é uma geração que surge para que toda vez que você olhe para ela você veja o próprio pecado, não. Mas é uma geração que surge com o anúncio de Deus, com o renovo de Deus. Isso é muito forte, irmão. E Davi recebeu isso e falou: olha, tudo bem. Por isso que Davi conseguiu lidar bem com o não. Você não vai edificar, mas você vai ter um filho, Salomão, da sua geração, vai ter paz. E essa paz, ela vai edificar esse templo. E deixa eu te dizer, Deus não edifica uma casa, Deus não edifica templos com guerra, Ele edifica com paz. Quem é o príncipe da paz? Tem cara que quer resolver tudo debaixo de guerra. Quando você orar o suficiente para que a paz alcance os seus filhos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver. Mas aí vem o conselho de Davi, que eu acho lindo. No primeiro texto que nós lemos, lá, para lembrar você, em 1 Crônicas 22, eu vou ler para você. O que Davi fala para Salomão? E o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento. Olha que doideira. Mais tarde, Salomão tem um encontro com Deus. Galera do encontro com Deus agora pirou, chapou. E aí Deus chega e fala: Salomão, vou te dar um cheque em branco, pede o que você quiser. E Salomão pede uma coisa, que você já sabe. Sabedoria. Se eu juntar prudência com entendimento, o que eu tenho? Sabe o que eu penso ali? Sabe por que o Senhor se agradou tanto? Porque quando ele olhou para o pedido de Salomão, ele não viu Salomão desligado do seu pai, ele viu uma continuidade de ensinamento. É aquelas gerações que se encontram, e Deus se agrada disso. Ele se viu, porque ele foi um pai que enviou o filho com um propósito também. E aí o filho veio e pede aquilo que estava de acordo com seu pai, entendeu? Amém? E aí, para mim, Salomão, ele lembra do conselho de Davi, e fala: não, meu pai falou para eu pedir prudência e entendimento, amém, não, eu quero sabedoria para lidar com o teu povo. E Deus olha: uau, uma geração conectada. Sim, você pediu de acordo com a sua vocação, com o seu propósito, e porque você pediu sabedoria para lidar com o povo, eu vou te dar muito mais. Sabe por que às vezes a gente se frustra na oração? Porque a gente não pede dentro da nossa vocação. Não há uma continuidade. Irmãos, tem uma coisa que eu me assusto quando eu chego numa igreja e eu não vejo uma geração com cabelinho branco junto com a geração daqueles que ainda tem cabelo. A geração nova acha que sabe tudo, e a velha acha que não serve mais para nada, que deu os seus dias, agora é aposentadoria espiritual. Mas quando eu olho para a Bíblia, não é assim. Há um princípio, deixa eu te dizer. No princípio de Deus, o mais novo ainda aprende com o mais velho, sim. E nós precisamos resgatar isso.
de baixar um pouquinho a bola e ouvir os mais velhos. É aquele que você chama de religioso. Mas que até hoje manteve o evangelho de pé para que chegasse até você. Isso é para aplaudir, irmão. Aleluia. Coisa linda. Agora eu entendo outra coisa. Quando se trata de edificação de templo, templo ele não é edificado com o coração. Davi não era segundo o coração de Deus? Mas ele não pôde edificar. Templo se edifica com sabedoria, e sabedoria de Deus. Então não tem a ver com aquilo que eu acho no momento, ou com aquilo que eu sinto. Como tem gente espiritual. Você já viu? Irmão, é um barato ser pastor, sabia que é legal? Às vezes você vai, é sério. Às vezes as pessoas vêm, pastor, eu preciso conversar contigo. Amém, querido. Vamos conversar, vamos. Aí a gente vai para a conversa. 3 horas conversando. Só um falando, mas estamos lá, firme. Aí a pessoa vem, não, Deus me disse isso. Quando fala Deus me disse para pastor, acabou o mundo para o pastor. Falou da maior autoridade que existe na terra. Quem é o miserável do pastor para dar uma opinião? Eu acho lindo isso, cara. Quando o cara vem para mim e fala assim, não, pastor, Deus falou comigo, e quer minha opinião, querido. Você já viu aquele cara? Meu Deus, eu estou querido, mas vamos lá. Você já viu aquele menino infantil? Tudo é o pai que disse. Eu acho interessante quando Deus fala uma coisa para uma pessoa, que ela vem, num mês fala que Deus disse, no outro ela já nem lembra mais. Quando Deus fala algo, irmãos, quando há uma voz de Deus sendo anunciada, aquilo jamais será esquecido. Quando a palavra vem de encontro, é impossível esquecer. E você sabe do que eu estou falando. Aquilo entra de um tal jeito que você jamais esquece. Agora deixa eu te dizer, não adianta. Não adianta, tem gente que vem, ele acha mais, às vezes, já viu aquele filho que acha que sabe mais que o pai? Que ele olha para o pai, não, já sei o que o pai vai dizer. E às vezes o cara vai para Deus, não, Deus, não fala nada aí, eu já sei o que você vai dizer, deixa que eu faço. E o pai está doido para dizer, e o que ele vai dizer não tem nada a ver com o que ele vai fazer. Mas ele não ouve mais. E aí, às vezes vem a decepção. Aí vem a decepção, eu acho legal isso. Porque daí vem a decepção, o camarada ainda fica bravo com Deus. Parece que Deus vai chegar para ele e falar assim, posso falar agora? Você deixa eu participar da sua vida? Você deixa eu te dar uma direção? Você permite eu dar uma opiniãozinha acerca do teu dia a dia? Cada vez que um homem toma uma decisão sem consultar Deus, ele está fazendo isso. Cada vez que ele aceita algo ser uma direção de Deus, ele está fazendo isso. Irmãos, nós precisamos de uma geração de filhos que só se movam debaixo de uma palavra do Pai. Amém. E que essa geração aconteça em nossos dias, em nome de Jesus. Que você seja essa geração. Amém? Que você seja essa geração, conectada com propósito, para que seus filhos olhem, enxerguem, vejam, e consigam sentir, presenciar, e consigam saber aquilo que Deus tem para a sua casa. Fique de pé comigo.
Quando você for tomar alguma decisão na sua vida, quando você for edificar alguma casa, não haja só com o teu coração. Peça sabedoria, amém? Deixa o Senhor participar dos teus dias. E não se mova até que Ele diga algo, até que Ele fale. Às vezes as pessoas vêm, pastor, mas como que eu vou saber quando Deus vai falar? Quando Deus fala, irmão, deixa eu te dizer, quando Deus falar, você vai saber. Não tem jeito, não tem como fugir disso, você vai ter convicção, pode ter certeza disso, você vai saber.